Boa tarde, meus amores. Que Estamos linda por aqui, você. prontinhos. Como é que você fez assim? Um gesto, olha. Vocês. Boa tarde! Boa tarde, gente. Só avisa pra gente antes que você vai fazer um negócio desse. Hoje eu fiquei mais em silêncio só pra ver, deixar o boa Cada tarde. ideia que essas pessoas têm. Boa Inventa tarde. na hora, né, cada coisa. Só pra bagunçar o Lembra, esquema. ficou bem sincronizado. Ficou, né? Você fez assim, ela falou boa tarde, mas depois levou um susto. Boa tarde. Chegamos, Novidade. chegamos, gente. Tudo bem por aí? Como é que você tá? Joinha, tudo certo? Curtindo o calor aí na sua região, chuvinha, como é que tá o clima aí? Ó, já digo pra você, o clima vai ficar melhor ainda depois de você pegar umas ideias para fazer algumas experiências com a criançada hoje. A gente sempre pensa ciência no laboratório, ciência para longe do ambiente da casa da gente, mas hoje é dia de pensar ciência de um jeito divertido, de um jeito que você pode envolver as crianças, aprender todo mundo junto. Hoje também por aqui, conhecimento e diversão garantida, né, Alexandre? Isso é muito legal, muito legal. Quando a gente pegar a criança, a gente sempre brincava, né? Assim, se você estudou, abriu a geladeira e não sabe o que as coisas de lá estão fazendo, pode voltar para a escola e estudar direito. Não é? Mas assim, muito legal. Porque é em casa mesmo. A gente passa uma boa parte do tempo em casa resolvendo problemas e sabendo como é que as coisas se dão, né? É verdade. E é muito legal isso. Será que a gente vai aprender hoje, sei lá, a explodir alguma coisa? Ai, se eu... Não, isso aí eu sei. Se tinha uma coisa que eu gostava quando era pequeno não, criança, né, moleque, até adolescente. Hoje em dia, tá, confesso, ainda gosto de fazer as Eu experiências. fiquei olhando, junto com o Samuel, de fazer algumas explosões que não machucam. Por exemplo, aquela explosãozinha, usando o fermento em pó, sabe aquele bicarbonato e tal, né? Tem algumas coisinhas, as explosões, isso que eu digo assim, colocar água num negocinho, dá aquele negocinho só. Como é que faz? Nada Nós temos de hoje explosão o professor grande mestre em aí. tecnologia nuclear da USP, com formação na USP, especialização em química, graduação em ciências físicas e biológicas, química e pedagogia. Minha gente, é o Conhecimento, professor hein? Antônio Acleto Amaral. Aproveite essa E tarde. trabalha com ensino, que é muito Pois legal. é. Que traz essa ponte aí de onde a ciência começa e onde ela existe. É Muito verdade. legal. Hoje vai ser um dia de fazer perguntas para ele, não para o Abinal. Eu Aqueles confesso que eu foguetes. estou um pouco tenso. Eu quero saber como é que faz aqueles foguetes. Tem uns foguetes ali que você faz com garrafa PET, o negócio vai longeão. Será que dá pra Eu Eu sei descobrir hoje? explodir. Né? O que a gente não sabe é controlar Controlar a energia explosão. descontrolada. É E fácil. a gente Não, vai hoje fazer eu- aqui alguns experimentos. Alguma coisa vai explodir por aqui hoje. Sim, com Nem que seja responsabilidade. de ideias. Vamos ensinar alguns experimentos seguros. Afinal de contas, o professor Antônio Acleto está aqui com a gente, né? Então fica tranquilo, vai dar tudo certo. Vai. Materiais que você tem em casa, as crianças vão gostar disso aqui. Papel e caneta, porque as férias vêm aí. Verdade. É melhor você Aproveita. ter ideia antes deles. Tem armarinho da arte também, né, minha gente? Tem. Aí, assim, vai ser bem tranquilinho, vai ser um kit de fazer piquenique, aquelas Olha lá, ó, coisinhas cestinha, gostosas, uma toalhinha, uma bolsinha ali também. Ó, que legal, colocar uns pãezinhos. coisas da Hoje acho que é cara. aquela bolsinha legal ali. Aquela vai que tem rolar. umas melancias. Isso, com a melanciazinha. A outra ali, E aquela de palha, não. aquela não, Não, né? não. Leva um pouquinho tempo. mais de tempo. Não é que a Kari não sabe, é que não dá tempo. Não dá tempo. Tá bom, meus amores? Tem isso e muito mais, muita alegria. E a gente convida você para ficar com a gente até as 4 da tarde, ao vivo. Pausa bem rapidinho e já estamos de volta. Até já. É isso, seu trio mais amado de todo o Brasil. Ei, coisa boa, somos nós, viu? Com a autoestima lá em cima, é isso. Mas estamos aqui, ó, juntinho com você para fazer mais um Entre Família. E o programa de hoje promete trazer aí uma explosão de conhecimentos. Muito Legal, né? bem. Ciência divertida em casa. Eu tô aqui lembrando assim de uma porção de coisas que aprendi, que fazia, que eu faço com as minhas crianças. É muito legal a gente fazer lá. O ovo que flutua, a vela que apaga, que sobe a aguinha em cima do copo. Cara, e isso é tal. legal, hein? E aí as outras coisas que a gente com responsabilidade não fica falando uma hora dessa. Eu tenho algumas, viu? Vixe, Sim, que... sim. Que explicam depois, né? Como é que você perdeu todos os cílios? Deixa eu te explicar. Aí você explica cientificamente por que existe aquela cicatriz. Não é? Mas se souber, dá pra fazer com segurança. E você aí de casa, já fez algum experimento em casa ou na escola? Deu bom? Deu ruim?
Conta pra gente. Te surpreendeu? Ficou marcado na sua memória? Conta pra cá. Ou se você compartilha também, como Aleixo, esse tipo de experiência com seus filhos, Marcado na aquelas memória ou na pele, descobertas né? químicas. Como tem que é? como. Marcado na memória Marcado. ou na pele mesmo, né? A lembrança. Tem uma lembrancinha. É verdade. Tem uma lembrancinha. Conta aí uma sua. Uma minha? Tá, uma que não tenha problema, né? Que não dê ideia. Até parece que é marginal. Não, mas tem umas que eu fiz que eu me prejudiquei, viu? Foi? Uxe, menina, tentei uma vez fazer um rojão. Sapequei Não, todos isso os aqui dedos, não me deu machuquei. Esse... Aqui não deu problema do rojão? Ah, não, essa daí eu não vou falar como é que eu fiz, né? Essa eu não vou Até falar como é porque que não eu deu fiz. certo. Não deu certo. Ô. Mas essas simples, assim, do tipo fazer papel, Ah, sim, essa daí fazer, já caixa, fiz. fazer papelão. Isso, essa da vela que você fazer falou o ovo ali. flutuar no copo. É, essa da vela que você falou, por exemplo, é muito legal. Essa daí eu fiz na escola, é de colocar, né, como é que era? Acho que era um algodão que colocava ali. Não, era vela mesmo, tá certo. Tinha esse da vela acesa dentro de um prato, com água ali no prato. E aí você coloca um copo em cima, ele vai... Subir a quantidade de Subindo a oxigênio quantidade que foi ser consumido. e aí apagava a vela e a água subia ali e tal. Muito interessante. Tiveram outras aí também, só tô pensando nas que pode Você falar, vai contando ao longo do programa, vou, tá bom? é. Suas peripécias. Eu vou filtrando aqui. É, vai filtrando e Vou vê o que filtrar. dá. Pergunta pra... Vai perguntando pra Maíra. É, vai Pergunta e perguntando fala. pra Pergunta e Fala ou fala. não fala? 983-150249, conta pra gente a sua experiência com essas descobertas em casa. Deu certo? Deu ruim? Que ficaram Queremos saber marcados de na você. memória. Vamos Quais buscar as então o professor peripécias? Antônio para ele contar. Professor Antônio fazer. Acleto Amaral, ele que é diretor também do Colégio Adventista de Campo Limpo, como a Darleide mencionou aqui mais no começo, tem mestrado em tecnologia nuclear pela USP, especialização em química, graduação em ciências físicas e biológicas, né? E várias outras especializações. Então, ó, a gente está seguro. Viu? Fica tranquilo que está tudo seguro. O que a gente fizer é com segurança. Professor, seja muito bem-vindo. Boa tarde. Fica à vontade, viu? Obrigado. Você já viu que a criatividade aqui é grande, né? Grande, né? Tem cientistas aqui amadores, mas tem, né? Professor, não diz isso que ele acredita. Ó, dizem tudo que de médico e de fracassado. louco todo mundo tem um pouco, tem um pouco. mas nem sempre é na mesma proporção. Tentando um pouquinho de médico agora. Porque o de louco tá garantido. Tá garantido essa parte. Mas a gente aqui ri, e é muito bom recebê-lo aqui e dar risada mesmo, prazer. porque é divertido, mas olha a importância, né? A gente começar a conversar sobre essa diversão para quem está numa fase de aprendizado, Sim. não é? Até porque a ciência, o propósito final dela é chegar na nossa casa, né? Então, ela começa lá nos laboratórios das grandes universidades, indústrias, mas o produto final desse conhecimento todo acaba chegando muito perto da gente. Então, há muita ciência ao nosso redor, né? Em casa, no nosso trabalho, aonde quer que a gente esteja, nós estamos desfrutando do desenvolvimento que essa ciência tem tido ao longo do tempo. E quais seriam até alguns desses exemplos práticos, né? Do que a gente vê dentro de casa, por exemplo, algumas dessas situações, né? Que a ciência vai se estudando, traz e a gente tem dentro da nossa casa, utiliza todo dia e nem imaginava que era algo de tanto estudo. O que é ciência tal. todo dia, a gente nem faz ideia de que seja. Né? Se você pensar que você bebe água potável todo dia, né? Da onde vem essa água? De onde vem essa água? Nós passamos nas represas aí e dificilmente alguém tem coragem de pegar um copo daquela água direto da represa e beber. No entanto, esta é a mesma água que nós bebemos em casa. Mas ela, antes de chegar na nossa casa, ela passou por diversos processos desenvolvidos pelo conhecimento científico, né? Quer dizer, o conhecimento foi utilizado para tornar aquela água lá da represa própria para o consumo nosso, por exemplo, né? Você vai lá na geladeira, então nem se fala, né? Você tem ali, desde o leite que a gente consome, ele não vem in natura, né? Ele passou por processos que garantem uma vida longa para ele
E não veio do nada, né? São estudos científicos que levaram até você chegar àquela condição, né? Você vai cozinhar o alimento, né? Hoje todos nós usamos panelas de pressão, né? Panela de pressão é um mecanismo que utiliza-se de conhecimento científico. E aí eu economizo gás, eu economizo tempo, porque ele cozinha muito mais rápido. Isso sem falar do micro-ondas, sem falar, enfim. E sem falar também de que o que nos acontece guarda tantos segredos que, quando desvendados, a nossa compreensão se abre, nossos olhos se abrem até para valorizar, para considerar como se dá o cozimento de um alimento, como se dá a preservação de um alimento, o armazenamento dele. Tudo isso exige conhecimento. Isso faz parte num contexto maior de ciência também, né? Sim. E como fazer isso tornar-se cada vez mais conhecido, se não trazendo para o diálogo, para o bate-papo, para o dia a dia, nas interações. Isso vai nos fazendo cada vez mais ligados até mesmo no que refere à criação de Deus. Em como Deus criou tudo que há. Eu acho isso aí fundamental quando a gente fala de filhos, de educação. Porque a ciência, ela não cria leis. A ciência é o se desdobrar para entender como Deus governa o universo. Verdade. Então ela estuda quais são os relacionamentos entre os itens, entre os objetos, entre o que existe, para interferir respeitando leis. Né? Essa panela de pressão é um negócio interessante que eu falava para meus alunos e explicava a Revolução Industrial como uma panela de pressão. Você fala, como que uma máquina a vapor mudou o mundo? Mudou o mundo. Vai lá para sua panela de pressão, você perceber que você acendeu um fogo e o negócio girou, né? Se você consegue fazer o negócio girar, você consegue fazer uma fábrica inteira existir. É verdade. Não é? Você pegar o carvão... Uau, tem um negócio desse na minha casa. Explicar chuva com box. Você fala assim, não ficou todo branco o box? É um vapor d'água que encontrou uma parede fria e condensou. Isso é chuva? É o princípio da chuva. Onde está Deus nisso? Em absolutamente tudo. E agora nós teremos o período de férias daqui a alguns dias, quando você não precisa fazer experiência. A maior experiência, a mais importante experiência, ela tem que se dar na mente, né? Então, levar as crianças a questionarem o porquê das coisas. Isso é ensinar a pensar, né, professor? Isso é ensinar a pensar, isso é a verdadeira ciência. Não ocorre porque, veja, vou fazer uns experimentos. Qual o resultado desse experimento se eu, na verdade, não estou considerando as causas por trás dele? Então, quando eu sou levado a pensar com questões muito simples, filho, de onde vem essa água? Né? Essa água tem ou não tem sabor? A gente aprende na escola, no início, que a água não tem sabor, não é? Poxa, mas como assim não tem sabor? Eu bebo água e falo, nossa, que delícia. Então, ela tem sabor. Que água é aquela que não tem sabor? Você vai aqui para São Lourenço da Serra e experimenta a água. Quem é que diz que aquela água não tem sabor? Ela tem sabor, ela tem cheiro, ela tem tudo. Por quê? Porque da onde vem a água? Da onde vem a água que a gente bebe? Veja, uma pergunta dessa pode levar a criança a construir muitos conceitos científicos na sua mente. Ela vem da chuva que caiu no solo, que lavou o solo, dissolveu inúmeras substâncias que estão neste solo, está lá retida lá na rocha, né? Quantas substâncias, então cada água, ela tem uma composição, isso é muito simples de comprovar. Vai lá no supermercado, compra uma garrafinha d'água, leva a criança a pensar, filho, olha só que coisa curiosa, olha que quantas substâncias tem na água. E ela não vai aprender, né, professor, só sobre ciência nesse perfil. Ela vai aprender a pensar a vida e todos os seus processos. Ela vai considerar a política, ela vai considerar a economia, ela vai considerar o cuidado com o próximo. Então, quando a gente fala de ter pensamento crítico, vem por aí desse tipo de aprendizado, né? Sim. E aqui tem um desafio que a gente não pode ignorar. É mais cômodo, imediatamente, é mais fácil lidar com pessoas que não fazem perguntas complexas. E lá no fundo a gente prefere isso, a gente sempre fala assim, né? Todo mundo quer um aluno inteligente, né? Mas o aluno inteligente é muito chato. Muito incômodo, né? Ele vai te provocar. Então, isso colocar, ele vai levar eu a fazer cada vez perguntas mais complexas e que vai exigir de mim. E muitas vezes, enquanto pais, nós não queremos isso.
A gente não quer sair do nosso espaço de comodidade para enfrentar um desafio de desenvolvimento do outro. Então, eu preciso fazer isso, né? E isso é importante também no que diz respeito ao conhecimento bíblico. A Bíblia faz perguntas difíceis. E quem tem conhecimento bíblico profundo é aquele que faz perguntas difíceis para a Bíblia. Verdade. E essas perguntas difíceis que fazemos para a Bíblia, elas vieram da maneira como nós estamos lendo a realidade. Então, aquela pergunta lá sobre a chuva, sobre a água, ela vai gerar uma profundidade para saber do todo, porque a Bíblia é o óculos com que a gente lê o mundo, né? Uma coisa importante em relação a essas questões é que alguém que está nos assistindo agora pode perguntar, mas eu não entendo de ciência, então eu não sei que pergunta fazer. Ou eu não sei responder para o meu filho se ele me perguntar tal coisa. Eu não sei como é que a panela de pressão funciona, eu não sei como é que o micro-ondas funciona. Então, não, mas veja, podemos fazer essas questões para as crianças e deixar que elas busquem as respostas. Porque quando você constrói o seu conhecimento, esse sim vai ficar consolidado na sua memória, na sua mente, né? Então não tem problema, filho, eu não sei, vai lá, me ajuda aí a descobrir. Vamos junto, né? É exatamente. Vai lá, descubra, hoje tem muitas ferramentas de pesquisa, eles podem buscar isso e construindo, né, seu conhecimento, né? É interessante que as crianças elas passam por aquela fase de por quê? Por quê? Né? E tudo, quer saber tudo, porquê de tudo. Por que, mamãe? Por que, papai? Eu não sei, minha filha. Aí o que acontece? A gente por não saber, ou muitas vezes os pais por não saber, fica nessa, menino, não sei, e tal. E pronto, né? Às vezes meio que cala a criança, mas a gente tem que saber, né? E nada melhor do que a gente entender de onde nós viemos, como tudo foi criado também. Achei muito interessante que o pastor Aleixo trouxe aqui, né? Sobre as leis que regem tudo. É interessante a gente pensar, por exemplo, quando foi descoberto, né, a lei da gravidade. A lei da gravidade já existia, não é mesmo? Ela já existia, mas foi se descoberto ali, enfim, dentro de toda a física e tudo mais, foi se descoberto o porquê, né, que soltou uma maçã, ela não vai ficar flutuando, ela vai cair, enfim, as leis. E agora quando a gente entende de onde nós viemos, por exemplo, como que o nosso planeta ele foi criado, você sabe explicar para os seus filhos? Então que tal você, pai e mãe, explicar aí para a sua criança de uma forma bem didática, prática. E eu vou trazer aqui para você a revista Superlupa, essa revista que está sensacional. E o que a Superlupa traz? Você sabe que tem um programa aqui na TV Novo Tempo chamado Superlupa, né? Com o Dr. Boris e vem com toda aquela galerinha lá, né? Dr. Boris, Dr. Hélio, a hipotenusa, e eles vão trazendo essa descoberta toda, trazendo o começo do começo, dizendo de onde tudo surgiu, falando ali desde o Gênesis até o Apocalipse, eles vão trazendo, né? A criação da terra, os 7 dias da semana ali, como tudo foi criado, e eles vão trazendo, passando ali por uma viagem no tempo, inventaram uma tal de uma máquina do tempo, e vai para lá e vem para cá, gente, sensacional, viu? E olha que legal, que interessante, é uma revista em forma de quadrinhos, onde as crianças vão aprender de uma forma muito simples e curiosa sobre como nós viemos à existência e até mesmo essa questão da química das coisas. Olha só que interessante, aqui fala, trazendo algumas curiosidades, né? Quando Deus disse haja luz, ele criou uma das coisas mais complexas em toda a ciência. A criança chega, aperta no interruptor, acendeu, apagou, acendeu, apagou. Tem alguns que gostam, né, de ficar brincando ali, acende, apaga, mas como que surgiu essa luz? E a luz do sol e tudo mais? Você vai poder explicar toda essa forma complexa, não explicar a complexidade toda, mas quem foi que criou a luz também. Enfim, tá aqui, ó, para você. Revista Máquina Humana para receber aí na sua casa, ou melhor, a Superlupa, viu? A gente falou dos outros dias da Semana da Máquina Humana, mas essa é a Superlupa para você receber aí na sua casa e já, quem sabe, vai receber antes mesmo das férias, para a criançada já aproveitar e pedir aí. 0, o código da operadora 12 21 27 31 21. Peça agora mesmo, chega de graça para você, tá bom? E vai aprender estudando junto com a criançada aí. Você vai ver que incrível que é a gente aprender mais da Bíblia de uma forma dinâmica, né, pastor Aleixo? Ih, chegou a interação aqui, ó. Aí, ó. Da Maísa. Boa tarde, Maísa. Boa tarde. Eu tenho 3 filhos que perguntam por que de tudo.
fico doida. E o que não sabemos, temos que encontrar a resposta. Metade já respondeu para ela, né? É verdade, né? Isso aí. Legal, Maísa. Obrigado aí pela O que participação. é importante nesse processo é você, por não saber, interromper o processo. Porque às vezes você fala, para com isso, eu não sei, não me interessa. Se interessar também, né? Quando a criança trouxer uma pergunta para a qual você não tem a resposta, fala, filho, mas que pergunta fantástica. Puxa, olha só, eu até hoje não sei também. Vamos atrás, mas eu gostei demais da sua pergunta, me interessei, vamos lá, né? Vamos achar isso aí. Para não interromper o processo e acabar, então, e minando ali com a curiosidade Ela da vai criança. sentir né? estimulada também, né? Sim. Uau, o pai e a mãe vai procurar junto comigo, a gente vai descobrir junto, né? Sim. Juntos essa... Criança que não sabe questionar pai também não sabe questionar o traficante. É verdade. Então, essa pergunta difícil que ela vai fazer para você, ela vai fazer para todo mundo. Uhum. Então, isso é muito importante. Né? Faz parte do processo de desenvolvimento dela. E mesmo que você também não diga, para com isso, que pergunta boba, alguma coisa assim, também é um fator que dificulta o desenvolvimento dessa criança junto com você, você não dá importância. Tá, sabe aquele... Tá, coisa de criança, não dá importância para que aconteça de essa criança saber que ela pode perguntar para você, pode confiar em você, pode se abrir com você, pode chegar a ser uma adolescente a contar do que está sentindo, porque você sempre ouviu, você sempre deu importância, você sempre disse estamos juntos em qualquer situação. Intervalo, já voltamos, é o tempo de você pedir esta revista maravilhosa para os seus filhos em casa se divertirem aprendendo também gratuitamente. E no próximo bloco nós vamos fazer por aqui algumas experiências bem gostosas, juntinhos. Fica com a gente, até já. Vamos lá, de volta por aqui no Entre Família, e esse é o momento das experiências aqui e tudo mais. Você viu aqui, né? Já tá todo mundo no jeito para poder trazer para você uma experiência legal. O professor já está paramentado. Já tá aqui, ó. E você de casa, conta pra gente, fala aí. Quais foram os experimentos químicos que você já fez aí na sua casa, junto com os filhos? Quem sabe usar uma batatinha para poder acender uma lâmpada. Já conseguiu uma lâmpada, não, uma luzinha, né? Já conseguiu fazer isso aí na sua casa? Já fez? Ou quem sabe não sei se vai ter aqui hoje, sal na água e fazer um condutor de energia também. Uau, tem muita coisa legal que eu inventava. Essas eu posso contar. Acreditando que Essas você eu posso contar. Professor, o que nós vamos fazer por aqui? Ok. De maneira segura. Claro. Ok, esses produtos químicos que nós temos aqui, não é? As cozinheiras chamam de ingredientes. É verdade. A mesma coisa, né? Então, mas isso todos nós temos em casa, né? Talvez não esteja lá escrito bicarbonato, mas o bicarbonato é o principal componente do fermento em pó, né? E como é que o fermento em pó funciona? Por que ele faz com que a massa do bolo cresça? Não é? O próprio bolo já é uma química. Sim, que a gente já faz tem, ali, né? Exatamente. Ali é líquidos. Um reator químico ali, né? Pois o bolo firminho. Quem tem intolerância, a reação continua. Continua por muito tempo depois os ingredientes ali. Exatamente. Continua reagindo. Então, o bicarbonato, ele é um sal que... existem vários sais, este é um deles, né? Inclusive sal de sódio, portanto, também aumenta o teor de sódio, então tem que cuidar, porque o bicarbonato de sódio é um sal de sódio, assim como o cloreto de sódio, né? Mas o que acontece? Dentro daquele fermento em pó, o principal componente é bicarbonato. Ele pode ser o carbonato também, que é da mesma família química, e ali dentro tem ácido, né? Ácido cítrico, né? Quando você coloca água, a reação que nós vamos ver aqui ocorre. E aí libera gás carbônico. O gás carbônico, no ambiente quente do forno, vai subir, não é? E levar consigo a massa. Por que eu não posso abrir antes e furar? Porque aí o bolo murcha. Porque o gás que está lá dentro inflando o bolo vai escapar, obviamente, né? E ele escapando, murcha como uma bexiga murcharia, né? Tá vendo aí, minha senhora, porque o bolo às vezes não dá certo? A gente fala, ficou um chinelinho aqui, né? Um assoladinho e tal. Pode ser isso, não abre o forno antes não. Isso no fermento químico chamado, né? Acho que a senhora já sabia. Geralmente a senhora sabe. Não, as jovens senhoras, né? Aquelas mais novinhas que vão começar a fazer, quem sabe, né? Esse experimento, você pode fazê-lo sem o ácido cítrico e com o bicarbonato,
com vinagre, que está aqui dentro, né? Então, o vinagre está aqui dentro, colorido com corante alimentar, né? Ok? Porque é um corante à base de água, esse vinagre aqui ele está diluído. O vinagre é um ácido também, chamado ácido acético, diluído aí em 5% mais ou menos, né? Então, ele está aqui dentro e aí em casa você pode fazer o chamado vulcão, né? Você pega 1 quilo de argila, põe, em vez de pôr pode até pôr numa garrafinha, faz aqui um vulcão, né? Em volta dessa garrafinha aqui, enche, coloca você pode colocar o bicarbonato no fundo, enfim, a ordem não altera os fatores aqui da reação, né? Então, quando esses dois componentes químicos entram em contato um com o outro, ocorre então uma reação com a liberação de gás carbônico. Portanto, não há risco para a saúde porque é gás carbônico, né? E os ácidos aqui é um ácido relativamente fraco, que é o ácido acético do vinagre, portanto, não vai trazer nenhum dano para a saúde de ninguém. Legal. Se for muito sensível, aí quiser mais cuidado, põe aquela luva lá amarela do uso doméstico ali, que tá tudo certo, né? Uma vez Eu fiz tô uma aqui reação. louco pra ver a reação. Não, uma vez eu fiz uma reação, ele falou do ácido, que esse não tem problema, né? Sim. Uma vez eu fiz uma, aí Serginho, ó, vai fazer agora. E rapaz, aquilo comecei a tossir, comecei a ficar mal, mas não vou nem falar a mistura que eu fiz pro pessoal de casa, para não dar ideia pra Olha, molecada. mas quanto a isso, a gente precisa levar em conta algumas misturinhas. Ó o vulcão, eita! Olha que legal. Então, você pode... Muito cuidado, gente. A criança pode pensar que é um refrigerante. Que, coincidentemente, é o mesmo gás Então. do refrigerante, né? Ou seja, pode convencer a criança a não tomar refrigerante fazendo isso aí também, né? Não É o tomar gás, refrigerante. mas não é o ácido. O ácido, exatamente. Professor, até lembrava a partir de um comentário do Abinal que tem algumas misturinhas que as donas de casa fazem e sem levar em conta que são perigosas. Por exemplo, mistura de alguns produtos de higiene em Sim, casa, como água sanitária. Fala um pouquinho sobre Sabão em isso pó. também, sabão em pó. Isso é muito importante. Então, o que acontece? A água sanitária, ela é um composto, né, um sal, curiosamente também dissolvido, que é o hipoclorito de sódio, né? Então, ali você não tem cloro, você tem hipoclorito de sódio. Olha, doutor, chegou até uma pergunta agorinha que o pessoal quer aproveitar na sua resposta. Ah, já está chegando, tá bom. Tá bom. Então, o que acontece? Correio tá O atrasando. cloro, né? O hipoclorito de sódio, então, tem aquela função de clareador, né? Porque ele é um agente oxidante poderoso e ele também mata micróbios e tudo bem. Só que, dependendo do que eu misturo com ele, a reação vai gerar um ácido muito perigoso, que é o ácido clorídrico. Ou até mesmo o gás cloro, que é um gás asfixiante que pode levar, inclusive, à morte. Olha só essa dúvida aqui, professor. Perigoso, Para a gente hein? pegar da Maria Olha o risco Amélia. que eu corri. Uso bicarbonato, vinagre e detergente na limpeza, principalmente no box do banheiro. Sempre usei o vinagre no enxágue das roupas, no lugar do amaciante. Essa misturinha tá ok? Bicarbonato, vinagre e detergente na limpeza. Sim, isso Isso aí ok. não vai gerar essa... Mas a água sanitária, sabão em pó, Então, Não pode, né? o cloro tem que cuidar mais com ele. Muito mais com cloro, porque o cloro, dependendo do que eu misturo lá, eu vou poder produzir 2 gases muito perigosos. O gás clorídrico, né, que é um ácido fortíssimo, também asfixiante. Então você vai irritar os olhos, vai tossir. Então não pode misturar esse Quem tem sabão em pó cachorro, com... gato em casa ainda, Eles têm uma sensibilidade ao cloro, né? Então é muito perigoso. E o gás cloro, por si só, também é um gás venenoso. Então não se pode misturar o cloro, que a gente chama, que é o hipoclorito de sódio, aquela substância lá que vem, né, diluída. Não podemos misturar com sabão em pó também, tá certo? Isso tudo é uma coisa que quando você faz uma mistura como essa, que é uma mistura possível e tal, dá para ser transmitida para uma criança também sobre Sim, o que não fazer. O que né? não fazer. Porque o né? princípio de uma química que Por se isso, produz... É muito importante, às vezes a Verdade. pessoa quer comprar kits de química para as crianças brincarem. Então, tudo bem, ali as substâncias estão bem diluídas, né? Substâncias muito perigosas não são disponibilizadas para uso das crianças. No entanto, tem que ter muito cuidado com o que você inala, com o que você ingere, né? Então,
é muito arriscado. Uma criança nunca pode ser deixada a brincar com produtos químicos sozinha, sem a supervisão de alguém responsável ali para cuidar especialmente para não ter essa ingestão ou essa O inalação. conhecimento faz Desde toda que a esse adulto diferença, também né? seja adulto O mesmo. adulto tem a Senão consciência. você tem um sobrevivente. É verdade. E ó, até, o professor, eu lembro que, olhando alguns vídeos das antigas aí, eu vi que antigamente tinha alguns kits que eles, enfim, produziam, né, para as crianças fazerem, de química, que tinha até coisas radioativas. Antigamente, tipo, não se tinha esse conhecimento todo do perigo, do risco que é, e quanto mais a ciência vai descobrindo, enfim, tudo mais, vai trazendo mais segurança para a gente Outra também. coisa muito importante que já é proibido de ser usado, mas ainda existe em algumas cidades, em periferias, são substâncias, são produtos domissanitários, né, amaciantes, sabão, etc. e tal, vendidos, feitos por pessoas que não têm ali o conhecimento químico necessário. Aquelas né? combis que passam vendendo. e tal. Isso aí sempre vai ter perigo, sempre não é garantido na sua eficiência e sempre pode trazer perigo. Isso é proibido hoje, nenhuma dessas indústrias podem existir sem um químico responsável. Né? Legal. Então, se não tem um rótulo aí com o químico responsável, não use. Perfeito. Você pode, no mínimo, danificar sua pele, no mínimo. No mínimo, né? Mas pode trazer outros riscos além do, né? Alergias ou até mesmo ser fatal. Sim. Aqui já é mais simples, né? Aqui é uma experiência que você tem, essa aqui não traz nenhum risco, zero risco. Você tem aqui mel, né? Você tem aqui óleo e você tem aqui água colorida, com corante de alimentos. Então, esse é um ensaio, né, que a gente pode fazer para as crianças perceberem que na natureza nem tudo se mistura ainda bem, né? Imagine se a areia se misturasse com água. Não haveriam as praias, né? A nossa própria pele tem substâncias químicas que são insolúveis em água. Nós somos 75% água, imagine. Verdade. Se as substâncias que constituem nossas células fossem solúveis em água, A gente se desfazia. se desfaria, né? Piada veio pronta. Essas são coisas interessantes. Então, aqui eu pus o óleo e o mel e vou colocar sobre eles a água, né? E aí, o que acontece? Aqui a gente vai ver uma coisa Isso é curiosa, legal, né? que é o óleo, né? Que estava embaixo da água sumindo, né? Aqui você não tem reação química, né? Mas você tem uma separação física em função da densidade dos materiais. No entanto, essa densidade, obviamente, decorre das propriedades químicas das substâncias, né? De características moleculares, né? Então, as características moleculares, elas vão fazer com que... Uma luzinha embaixo e aí... tipo aqueles Sim, refletorzinhos, né? Coloca isso. mais óleo e aí elas Isso. ficam... No caso aqui, o óleo já separou, né? Tá? É claro que o mel, ele é basicamente açúcar, né? Portanto, o mel também se mistura na água. Então, com o tempo, obviamente, as substâncias do mel vão se misturando com a água e aí você... Mas aquele testezinho do mel com álcool para ver se você está sendo enganado ainda continua válido. Continua valendo, né? Como é que é? Então, o mel, ele tem uma densidade própria, né? Uma densidade própria. No entanto, veja, não é tão simples assim você identificar o mel falsificado, Sim. né? Porque ele é basicamente açúcar. E você consegue hoje adquirir no mercado, você consegue adquirir corantes alimentares para você misturar nesse açúcar líquido. Você consegue, inclusive, aroma de mel. Então, para uma pessoa sem fazer testes de laboratório, você não consegue identificar. Experimentar, não consegue, né? Então, só testes em laboratório. Mais uma vez, o que vai garantir a qualidade do mel? A existência por trás dele de um cara chamado químico responsável. Né? Então, mais uma vez, comprar um material assim, tem o favo de mel dentro do... Isso não garante absolutamente Só nada. garante que o cara é capaz de colocar o favo de mel dentro da garrafa. Mas não garante a qualidade. E essa adulteração, ela pode ser absolutamente imperceptível. Claro que no laboratório eu posso medir a umidade desse mel, eu posso medir outras propriedades químicas que só o mel tem e não o açúcar. Aí sim. Mas não dá para você fazer isso cheirando, com os sentidos, precisão. né?
Tá certo? Muito Olha, legal essa aqui eu já misturinha, né? pensei numa velhinha flutuante para acender e ela A fica velhinha, assim. a velhinha, A velhinha. pensa em velhinha toda. A velhinha, A pensa em velhinha velhinha, A né? velhinha, não pode ser uma velhinha. A que já velhinha da sua envelhece. mãe. Esse ensaio aqui, A velhinha Viu? flutuando velhinha ali, da ó. este ensaio aqui também dá para fazer com uma criançada, né? Com isso aqui tem vinagre aqui dentro, né? E aqui dentro dessa bexiga tem o bicarbonato, né? Então, aqui você vai ver a reação química gerando o gás carbônico. Esse gás vai, obviamente, encher, inflar aí a bexiga, né? Um ensaio que dá para fazer com a criançada. E aqui Dispensa a Coca-Cola e o Mentos. Isso, e aqui é verdade. E aqui você tem o quê? A reação química que vai fazer com que o bolo cresça. É claro que existe o fermento químico, que é esse aqui, e o fermento biológico. A ação deles é diferente. A ação do fermento biológico, aquilo é um fungo, né? É um micróbio que se alimenta do açúcar, da massa, e respira produzindo gás carbônico. Todo ser que respira libera gás carbônico. Então ele produz o gás carbônico que faz com que a massa suba. Por isso ele leva mais tempo, porque vai precisar que o micróbio se reproduza, que ele cresça e que muitos respirando façam com que a massa suba, né? E por isso que não é nem bom comer, tipo, às vezes o pão fresquinho, tá? Olha lá o balão aí, ó, Serginho. Né? O pão fresquinho ali não é bom comer porque ele continua aquela reação dentro da nossa barriga, né? Do Continua, exato. Conforme Geralmente- estávamos dizendo. E Isso aqui, Não, esse é sensacional, né? Olha isso, cara. Né? E aí a gente fica pensando como que enche o balão se não tinha muito ar ali dentro e tal, e junta, mas ele cria mais pressão, né? Exatamente, quando né? entra. Porque o gás, a pressão mesmo, né? Que a gente chama, né? A pressão parcial do gás, a pressão que o gás gera, né? Hoje nós estamos aqui o gás, obviamente, o volume que ele ocupa, né? É muito maior do que um sólido, né? Então, quando você cria o gás ele se expande, né? Uhum. Então, aqui dentro, só para mostrar para o pessoal de casa, que acho que acabaram não pegando assim, nesse momentinho ali, dentro do balão vazio tinha o bicarbonato, estava aqui dentro. Que não estava mais vazio porque tinha bicarbonato dentro. É, que não estava mais Exato. vazio, né? O balão estava vazio. Aí colocou bicarbonato aqui, fechou tal, de jeito que não caísse aqui dentro. E o vinagre aqui dentro. No que ele virou para cá, aí caiu, aí o balão voltou a ficar vazio Aí ele tá do aqui, ó, bicarbonato derramando e ainda. ficou cheio de ar. De ar. que é um Isso. princípio fundamental para a gente entender essa questão da expansão molecular, É né? verdade. Que é o mais legal de tudo, né? Chacoalhar, Olha, ele volta a criou-se um crescer. espaço. E aí você pode discutir a questão que você falou aí, da questão de como as moléculas se arranjam nos estados sólido, líquido e gasoso, né? No estado sólido as moléculas estão bem juntinhas, né? No estado líquido elas estão mais afastadas e no estado gasoso elas se muito expandem. afastadas. Por isso o volume é maior. Muito, isso aqui é muito Né? legal. Vou tentar fazer mais uma vez aqui o vulcão. Será que ele vai ainda, não? Veja, Vamos ver faz se... o teste e a gente explica caso não dê. Ainda tem, ainda um pouco, né? Ah, mas não mais, subiu igual tava. mais. né? É. O que restou aí? O ácido foi Tô consumido. acabando com o fermento ali, ó. ficando Vai dar pra água, fazer aquele né? bolo, hein? O ácido foi consumido na reação com bicarbonato. Então, o que você teria aí? Você teria água. Aham. Filtrou. Bebe? Bebe. Puxa, que interessante. Uau, vamos Porque ver. o ácido foi embora. Ainda tem cheiro, ainda tem Tomar resíduo um de golinho ácido aí, aí, vou ver. né? Mas, a princípio, se você, digamos assim, lavasse isso aí e filtrasse, Daria pra é água. consumir água. porque o ácido foi consumido na reação com bicarbonato. Que interessante. Olha, eu tô aqui com uma coceira, mas eu não vou resistir a ela, eu vou falar. Vai. Veja, se a gente pegar o contexto todo disso aqui, como é possível você se instrumentalizar para enfrentar uma tela. Existem coisas interessantes acontecendo ao nosso redor que aquela tela está roubando da formação das nossas crianças.
Ou seja, olha quanta coisa. E tá imaginando uma criança desinteressada nisso aqui? De jeito nenhum. Você Nada. prende a atenção dela. Agora Prende nas atenção. férias, Ela não cara, vai trocar uma tela, um desenho animado, nem uma TV, nem nada, por algo em que tem adultos com ela, brincando, divertindo, De verdade. descobrindo. Esquece E é que tem diferente televisão. de ver fazer na televisão, porque às vezes, uau, olha aquela experiência, e ver acontecendo na frente dela, Exatamente. participar dessa experiência toda, Protagonizando com isso. protagonizando. Então, ó, se eu misturar, até o pessoal tava falando, vai misturar lá. Aquela Vidal. parte de... Ó, Se você colocando- aquela parte se que eu a misturar, vai criança já voltar, Vai né? esqueceu. voltar, É, exato. porque eu quero fazer isso aqui sair um pouquinho mais, vamos ver. Vai voltar porque Ó, agora vamos você ver está se pondo vai. ácido novamente. Vamos colocar mais ácido. E agora vamos misturar rápido antes que ele vá embora. Aí, Darleide, ó. Aê! Ah, bonitinho. Criança feliz. Ó, quer deixar a sua criança de casa mais feliz ainda? O que faz, Darleide? Alegre, embalar seu Seu sonho sonho infantil. Oh, meu bom Jesus. Aqui, ó, peça a revista para a criançada aproveitar, se divertir, viajar o mundo sem sair de casa, conhecendo até de como tudo foi feito, como tudo Deus criou em 7 dias. Que tal, hein? Mostrar para elas toda essa química, toda essa revolução aí da natureza, criação e tal, que Deus fez em apenas 7 dias. E aqui, ó, com essa galerinha do Superloop, você vai viajar, dar a volta ao mundo. Eles vão em vários lugares do mundo, mostrando experiências, mostrando ali para você algumas curiosidades, muito legal. Então, entre em contato com a gente agora e peça agora mesmo a sua revista Superlupa e vai chegar gratuitamente na sua casa, tá bom? É pelo WhatsApp, produção? Pode ser no WhatsApp? Telefone, então. Primeiro telefone, liga lá. 0, o código da operadora, 12 21 27 31 21. Marcou aí? 0, operadora, 12 21 27 31 21. Revista Superlupa chega de graça na sua casa, não precisa nem pagar. Presentão aí para você pedir agora mesmo. Vai lá, viu? Enquanto isso, eu já estou por aqui com Cari do Canto, com sua maquininha de Minha estimação, sua amiguinha, e vai fazer coisas bonitinhas hoje com a gente. É o kit Nossa, piquenique. Isso mesmo. É isso? Então tá, logo depois do intervalo você fica com a gente, Cari do Canto já com você na telinha. Até já! Para fazer o nosso kit piquenique, Cari do Canto já espera você aqui no Armarinho da Arte. Pode rodar a vinheta. Cari, só porque não vai dar tempo você fazer isso aqui. Podemos fazer uma segunda parte. Ótimo. Parte Então, 2. você vai ensinar a fazer esse tapetinho que... Isso. É uma toalhinha. Então, vamos supor que a gente vai no parque lá, você leva suas frutas, seu pãozinho, um suquinho, né? Depois que juntar não, esse tudo não que é grande. rapidinho, Vamos colocar aqui um você pão. vai, vamos colocar, ó. E você vai puxar e aí já tem a sua toalhinha, ó. Olha isso, Leva gente. pra casa. E a mesma coisa com isso, ó. Tá. Você tem seu pãozinho, sobrou pãozinho, ou veio as formiguinhas e tal. Aí você vai puxar. Tem e formiguinha ali- de 5 anos. Tem de toda a idade, Formiguinha de formiga. 15 anos. Tem formiguinha de 46. Não é? Tem. E aí você depois, como ele fica mais firminho, já dá pra fazer tipo um cestinho, né? E aí te dou essa tarefa, agora você abre. Ó o barulhinho desse pão, ó. Ó, é de Ai, é mentirinha. Pão dormido. É, dormido? Ai, gostoso. Sabe quando ele Ah, fica mas é? sequinho? É, pão dormido. Não sabia isso. Pão de Olha ontem só. é Coisa que quem Pão chega do dormido, Brasil não eu vai entender. esquento e eu como ele. Pão dormido. Pãozinho E dá uma amanhecido boa- também. Um bom Pão café da manhã. dormido. Pão amanhecido, pão dormido, Aí bom, mas hein? ela diz que esquenta e acorda ele. Acorda senão, filho, fica uma delícia. É verdade, tem essa. Ainda Colocar bem um que a pouquinho Kari de já água. está no Brasil há algum tempo, a ponto de Muitos saber que o anos. portão dormiu aberto, né? Ó, nunca se joga fora pão em casa. Pão dormido. Tem que esquentar de alguma mas forma. É muito gostoso. Bom, a ideia de você fazer essa toalhinha de piquenique, você pode fazer de um tamanho maior, tá? Eu trouxe menorzinho, porque senão não dá para mostrar direitinho, enfim. Mas você pode fazer uma grande mesmo, colocar ali, fazer seu piquenique bem gostoso, tá bom? Aí eu vou pegar e nesse caso são 2 quadrados de aproximadamente 50 centímetros. Tava faltando minha fruta preferida. Tava qual é a uva? Uva verde. Ah, eu gosto também. Pera é minha preferida, eu amo Gosto pera. também. Bom, aí, o que eu faço? Dobra, né? Vamos começar do zero. Você tem seu quadradinho, né? Vai dobrar em 4 partezinhas assim e mais uma.
Então, depois, o que que eu faço? Eu vou tomar como referência essa ponta aqui e aqui, né? E você mesmo pode fazer uma voltinha assim, recortar, e você vai ver que ele fica bem redondinho. E eu não usei molde, até porque se eu quero fazer uma toalha grande vai ser difícil. Fica como um Né? cone, né? A medida Fica de como um cone. Então, por exemplo, vou te mostrar. Se a gente cortar aqui, Arredondado. arredondado, já vou cortar essa segunda partezinha aqui. E eu abro, né? E aqui eu tenho um círculo praticamente perfeito, tá? Quando você vai, de repente dobra, se você vê que sobra um retalhinho, ficou uma parte que fica mais um biquinho, aí você deixa ele certinho. Esse já você usa como molde, então, para cortar a segunda parte da tua toalhinha, tá? Então, você coloca assim, tá bom? E aí já passa uma canetinha ou a própria tesoura e já corta. Eu já trouxe cortadinho, porque senão o nosso tempo acaba sendo mais puxado, né? Então, ele já tá prontinho aqui. O que eu vou fazer? Uma costura tudo em volta, tá bom? Vou deixar um cantinho de uns 5, 6 centímetros, só pra virar, tá bom? Então, eu vou começar a fazer essa costurinha ali, pra mostrar ali pro pessoal de casa. Uma costura que com uma maquininha reta você faz tranquilamente. Tá bom? Não vou fazer toda ela para não perder tempo, porque eu quero mostrar a parte principal para você entender como que você vai passar essa fita ali, tá bom? Então, o que que eu fiz aqui? Desvirei, tá? Coloquei do lado que ele vai, né? Que eu vou usar, que vai ser ou esse xadrez ou bolinha, ou senão eu fiz aquele outro com melancia também. E eu volto até aqui. Essa é a parte que a gente deixou aberto, tá? Para desvirar o nosso círculo. Então, o que que eu vou fazer? Vou passar uma costura tudo em volta. Aqui não vou deixar espaço. Ok. O único espaço que vai ficar aberto é esse para eu poder passar o cordão. Prontinho. Aqui eu já fechei ele todo. E o que eu vou precisar agora vai ser um passador de elástico ou um alfinete, tá? Aquele que a gente usa quando vai passar elástico em shorts ou em alguma Ou roupinha às vezes um de grampo de criança. cabelo, sabia? Ou também, eu lembro que você me falou do É. grampo de cabelo. E até parece, né? É, Parece um pouquinho. Só que a diferença é que você vai pegar Ele tem essa aqui argolinha. e ele tem essa argolinha, tá? Que segura bem. Você vê que ele não solta facilmente. Pode até soltar. E nesse caso, vai ter que puxar, tirar tudo de novo. Deixa eu achar a partezinha aberta aqui, né? Então, o que que eu faço? Vou passar ele todo. Pode ser um cordãozinho desse, pode ser até um elástico, se você quiser. Só que tenho que deixar da largura toda desse círculo aqui, tá? Gente, isso é bem útil, viu? É bem legal. Que legal. Inclusive, sabe pra Prático quê? também. Pra quem tem criança. É. Eu queria muito ter feito quando meu filho, de repente, era mais novinho, né? Mas é uma boa, porque a criança brinca, inclusive na areia, se for pra praia, ou se for na graminha também, num parquinho, enfim. Coloca os brinquedos e aí quando chegou a hora de ir embora, você só puxa e guarda tudo dentro. É uma boa forma de você não perder, né, até suas coisas. Aqui, eu já trouxe ele no próprio cone, né? Mas a gente vai começar a esticar, então. Estica. E uma vez que a gente já chegou ali no limite,
eu vou já cortar um retalhinho aqui e vou amarrar, tá? Então, como que eu fecho essa partezinha que ficou aberta? Você pode fazer uns pontinhos à mão ou também você pode, com sua máquina de costura, fechar ali. Então, eu faço isso aqui, levo agora na máquina, tá? E vou trazer esse cantinho aqui. Pego um alfinete. Só cuidado que na hora que a gente passar a máquina não acabe ó, aí a gente tem que ir com cuidado para não ficar costurando em cima Do cordão, da né? cordinha, né? Aqui eu tiro. E aqui só dá um rematezinho. E lá vai. Deixa aqui. Pronto. E aí já fica essa toalhinha de piquenique, tá? Uma dica que eu sempre gosto de passar quando a gente costura do lado avesso, né? Já costurei no lado avesso, ficou um centímetro, mais ou menos de costura. Sempre lembra de você fazer o acabamento com uma tesourinha de zigue-zague, Ah, é verdade. tá? Lembra disso? Lembro. Ou até você pode pegar sua tesourinha mais reta e fazer, só que esse leva um pouquinho mais de trabalho, tá? Mas você pode fazer para que ele depois fique bem certinho. Uma coisa que eu Ficaria fiz muito também... enrugadinho aqui por dentro, deixaria... Isso, aí já não vai ficar tão redondo, fica Isso. meio mal acabado. E outra coisa sempre importante, que a gente passe, uma vez que você virou esse círculo, né? Antes de passar essa última costura que eu fiz agora, eu passei, tá? Coloquei um paninho úmido, passei bem para até deixar ele mais certinho, porque às vezes pode ser que alguma costurinha engane um pouco, né? E não fique bem certinho. E dessa forma, então, ficaria pronto nosso trabalhinho de hoje. Você puxa, ó, a Darlete vai levar umas frutinhas lá para Guararema. Põe um pãozinho. Põe um pão também? Ela tá fazendo a marmita dela aqui. Exatamente. E aqui, então, Aí, você em algum puxa. caso, dependendo da necessidade, poderia até colocar uma camadinha de plástico, né? Para não Poderia, sujar o tecido. eu acho interessante Talvez essa- também. Essa, se bem que você pode levar na máquina tranquilamente, né? Agora, se for de repente criança, talvez, né? Que tira um suquinho, joga um suquinho ali. Mas Mas vai tá na lindo. máquina tranquilamente. E assim você já leva, coloca, se tiver uma bolsinha ou uma cestinha de bime mais Ó, bonitinha para gente, fazer ela um não piquenique. ensinou isso aqui hoje, mas segue mais ou menos a mesma lógica, né? Você já Sim. ensinou em outros momentos algo parecido. Dá para fazer, Mas em olha outro que programa gracinha, ó. também. Parte de Eu fiz até um dentro, de quilt. fora, É. um cordãozinho, seguindo a mesma lógica. E é uma bolsinha de pão, né? É. Até pode levar as frutas também, né? pode. Coloca umas Ó, quantas abre assim. maçãs laranjas ali. Mesmo. E é uma boa para você Gracinha. colocar ali no Aqui, ó, pra ficar mais seu evidente. kit de... Gracinha. Obrigada, piquenique. dona Kari. De nada! Sempre um prazer, um privilégio. Obrigada, meu amor. Deus abençoe. E vamos Amém. então pro lanchinho da tarde no nosso piquenique, Abinal. Boa, legal, hein? Bora pra esse piquenique. E aí, pastor? Além do piquenique, tem festa, hein? E põe festa nisso, um festão. Ontem a Darlete falou que esse festão aí se prepara tudo, né? Falou que as meninas estão aí focadas em maquiagem, vestido e tudo. Na verdade é o seguinte, a gente esperou o ano inteiro pro que tá vindo aí. Porque não é só um lançamento, não é só um grande programa. É a gente pensar numa caminhada que junta tudo. É essa propulsão do que vamos fazer o ano que vem, mas também uma celebração dessa jornada
daquilo que Deus nos permitiu realizar. É olhar para trás e falar, o Senhor esteve presente em tudo. É uma expressão talvez das mais profundas que a gente fala enquanto Rede Novo Tempo de Comunicação. Do que eu estou falando? Eu estou falando do Anjos em Ação, que a gente já está numa contagem regressiva. Está chegando o dia dessa grande programação que todo mundo aqui da Novo Tempo está envolvido, todos os seus apresentadores. Você vai ver seus apresentadores prediletos quais? Nós aqui do Entre Família, obviamente, que estaremos lá também. Mas quer saber um pouquinho mais e sentir esse gostinho? Assista esse videozinho comigo. Anjos em Ação é mais que um programa. É um momento especial de gratidão, louvor e esperança. Neste ano, vamos reviver a história de Moisés, o libertador que guiou o povo de Deus rumo a Canaã, a terra prometida. E descobrir como essa antiga jornada ainda fala aos nossos corações, apontando para a libertação final que todos esperamos. Você vai conhecer testemunhos emocionantes, vidas transformadas, conquistas e também os novos projetos e sonhos que estão nascendo para 2026. Tudo isso em uma grande celebração com seus apresentadores favoritos e muita música boa com Novo Tom, Luiz Cláudio, Arautos do Rei, Communion e muito mais. Anjos em Ação 2025, Canaã, a Terra Prometida. Dia 6 de dezembro, às 8 da noite, na TV Novo Tempo. Um programa, uma missão, um povo a caminho da promessa. Anotou aí? 6 de dezembro, às 20 horas, Anjos em Ação. Eu fiquei assim, né? Falei dos seus apresentadores prediletos e o Abinal não aparece. Mas você pode mandar sua interação aqui falando assim, Abinal, você tá aí oculto no nosso coração. Apareceu Moisés, mas não apareceu o Abinal. Mas ele vai estar lá, pode ter certeza que ele está lá junto. O que você pode fazer é estar presente também, igual o Abinal, estar presente sem aparecer, você pode ser um anjo da esperança. E falando sério com você, olha, tudo isso só é possível porque pessoas colocam um coração de verdade e agregam valor de verdade naquilo que elas creem que vai acontecer, que são os Anjos da Esperança. Os Anjos da Esperança contribuem financeiramente para tudo o que a Novo Tempo faz, aqui na programação e o que acontece na casa das pessoas com material. Quer fazer isso também? Faça sua doação via chave Pix e é simples, anjos@novotempo.com. Anotou aí? Está aparecendo, anjos@novotempo.com. O valor que você depositar, que você fizer sua contribuição, é o que vai acontecer e vai influenciar a vida de pessoas que vão conhecer mais dessa mensagem do Salvador. anjos@novotempo.com. Vem ser Novo Tempo com a gente. Boa, tamo junto, hein? Tamo junto sempre aí nesse projeto, engajados e levando esperança para mais e mais pessoas. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, por aqui no seu Entre Família, tem o Fica a Dica também, viu? Tem Fica a Dica, uma dica especial para você hoje. Tem a sua interação aqui com a gente, aquela reflexão especial com o pastor Robson Aleixo e muito mais. A gente volta já. Como prometido, tem uma dica muito especial para trazer para você, quem sabe aproveitar nessas férias aí e fazer aquela visita que eu tenho certeza de que vai trazer aí algumas lembranças da Bíblia, que vai fazer você até, quem sabe, entrar um pouco mais na história do povo antigo aí. Quer saber mais? Roda a vinheta e já fica a dica. É isso, olha só que legal. Já pensou você fazer uma visita em um museu arqueológico, onde você vai encontrar mais de 3.000 peças do mundo bíblico, do Antigo Oriente, um acervo ali com vários vasos, incluindo ali vasos, lamparinas, moedas, inscrições, objetos do cotidiano antigo, artefatos que abrangem mais de 4.500... É isso mesmo, 4.500 anos de história e muito mais. Do que eu estou falando? Do MAB, Museu de Arqueologia Bíblica. Afinal, e onde fica o MAB? Olha só, o MAB fica em Engenheiro Coelho, cidade de Engenheiro Coelho, São Paulo. Sabe aquele museu que a gente comenta aí do Dr. Rodrigo Silva? Talvez você já ouviu aqui em vários momentos. E, inclusive, tem até lá no NT Play... Tem uma série ali, continuidade dessa revista Rodrigo Silva em Descobrindo Tesouros.
Tá lá no NT Play, viu? Onde foi gravado nesse museu incrível, Museu do MAB. E se você quiser já aproveitar as férias para fazer essa visita aí com a sua família, mostrar para os seus filhos, para eles entenderem como era, né? Nos tempos antigos, os tempos da Bíblia ali, né? O período que a Bíblia foi escrita e vários artefatos, curiosidades incríveis, viu? Aí você pode acessar o site que já está aparecendo aqui na sua tela, ó. É MAB, na sua TV aqui, ó, mab.edu.nasp.br. Tá bom? O site está aqui, ó. Tá aqui na TV o site, onde você vai encontrar ali, ó, todo o acervo que contém lá. Tem um videozinho ali explicativo também, mostrando algumas partes ali do MAB, onde você vai encontrar um cenário incrível. Olha aí, ó, para você ver mais ou menos ali, tem algumas réplicas do poço, tem réplicas ali de onde Jesus foi sepultado e dentre vários outros monumentos que você encontra lá também, tá bom? Então, incrível, uma viagem, um passeio incrível aí para você junto com a sua família. MAB, site aí, ó, mab.edu.unasp.br. Aproveita, viu? map.unasp.edu.br. E aí você já vai conhecer um pouco mais das histórias aí também, que o professor Rodrigo Silva fala e artefatos que ele encontrou aí também, viu? Nessas escavações e tal, né, Darleide? Exatamente, uma linda viagem. Vamos de interações por aqui, meus amores. Você que perguntou e o professor vai responder. Vamos à primeira do dia. Bruno Silva, boa tarde. Teve um experimento que fiz com meu pai. Colocamos um ovo cru dentro do vinagre e ele ficou borrachudo. Eu fiquei tão impressionado que falei disso por semanas. Marcou a vida do Bruno, professor. É uma boa experiência. É que o vinagre que nós usamos hoje nas nossas experiências aí, 2 que fizemos, reage com o componente da casca do ovo, que é carbonato, né? Não é o bicarbonato, mas é o carbonato, né? Portanto, quimicamente semelhante ao bicarbonato que nós usamos. Então, quando você coloca vinagre, o ovo no vinagre, na verdade, a casca é desfeita, não é? E por que fica borrachudo? Porque aí ocorre uma desnaturação das proteínas, na verdade, da albumina, que constitui a clara do ovo, né? E aí ele cozinha, né? Ele desnatura, ele cozinha no vinagre. Então ele fica borrachudo, a casca se desfaz porque reage com o ácido, liberando, inclusive, o mesmo gás que nós vimos aqui, o gás carbônico. Interessante, o processo é um pouquinho mais lento, mas acontece a reação química legal para fazer parecida em casa com o cozimento, que é a desnaturação da proteína, ela endurece, né? Olha aí, Abinal, e é interessante porque aí não tem o risco de explodir. De se machucar, de se queimar, né? Entendeu? Fica a dica. Boa. Tô pegando essas dicas aí. A vida vai ensinando a gente, né? Há quem coloque osso, né, na Coca-Cola, que também tem um ácido fosfórico bastante forte. E aí o ácido decompõe o carbonato, né, que está no osso. E ele vai ficar só a proteína, a parte proteica do osso, né? Lá dentro daquele refrigerante preto? Daquele refrigerante preto. Bebe, preto, bebe. Vai lá, bebe. Se puser no vinagre também acontece, depois né? Mas osteoporose. Exatamente. Meu intestino. Binal já aprendeu que não se deve, então, portanto, ficar colocando osso na garrafa. Você para com essa brincadeira, senão a galera vai achar que você bebe. Eu não bebo refrigerante preto, nem o amarelo, nem o vermelho, nem nenhum. Só o suco e de... nem fico colocando osso, né? Isso. Caroline Mendes, boa tarde. Na minha escola, fizemos aquele experimento da garrafa que suga o ovo cozido para dentro só com o calor. Eu fiquei chocado. Chocou o ovo. Ali você cozinha o ovo, né? Ali é um processo físico, né? Como é que funciona essa experiência que você já deve ter visto, tem na internet, aparece também. Às vezes a pessoa não entende o que acontece. Você coloca um fogo dentro um papel queimando dentro da garrafa, né? O que a temperatura, o fogo vai fazer? Ela vai expulsar o gás que está, a atmosfera que está dentro da garrafa vai sair, diminuindo a pressão interna. E aí a pressão atmosférica empurra o ovo para dentro. Não tem vácuo? Forma um vácuo, né? Que legal. Olha, eu
penso, depois da piadinha do chocado, do chocou-ovo, que as pessoas têm como tirar a média de idade dos apresentadores por essas piadinhas, não é? É muito legal. É um experimento, fazer a conta. Ficou claro aí a explicação do ovo? Ficou perfeito. Eu só voltei uma casinha atrás para Veja, dar quando você piadinha. faz escolarização, você vai dar, lá, primeiro ano, segundo. Quando você chega na quinta série, Aí você faz. faz quinta, sexta, quinta, sétima, quinta, mas da quinta você nunca mais sai. Nunca passa, nunca Ali sai. é o ponto que ela vai te acompanhar. Você está fazendo doutorado. A vida inteira. Você vai colocar lá no currículo. Fiz quinta PhD. Da quinta série, você pode sair da quinta série. Ela Jamais. Não sai de você. Jamais. É assim, professor? Especialmente dos homens. É né? assim que é? Uma hora ou outra ela se manifesta. sim, é mais forte que você. Rocio Moreira, de Mangimirim aqui. Rocio. Boa tarde. Não sei se vale como experimento, mas quando eu era adolescente, queria muito emagrecer. Meu pai ganhou uma banheira e colocou na lavanderia. Então, esquentei a água e coloquei quase 1 quilo de sal grosso e entrei. Criou um mar morto. Meu corpo ficou tão mole que mal conseguia ficar em pé. Fui socorrida pela minha mãe, que me deu uma bela bronca. Não sei se isso é ciência, mas foi uma experiência muito ruim, nem emagreci. Muito bom, Silvio. As aí minhas eu- que inventam uma experiência maluca aí, depois se Perdeu. arrepende, né? Desidratou por osmose, né? Desidratou, rapaz. Desidratou por osmose, ou seja, a água do corpo, né? Aham. Que tem uma concentração menor do que a água da banheira dela, isso é ciência pura, né? Aham. Simplesmente esse fenômeno da osmose aconteceu, quer dizer, ela perdeu água para o meio. Então ela estava desidratando ali, né? Saiu molinha, Por isso molinha. engia, né? Aham. Mas o Você pior entra de no mar, você fica com a pele engiada, você está desidratando, né? Mas o pior de tudo, ela que- não tem emagrecido. Perdeu água, mas não perdeu gordura, né? É verdade. Assim, Fica a dica aí. Não viu? Pra quem tá querendo emagreceu, marmota, mas ficar um ganhou tempão. uma bronca, ganhou uma experiência e entendeu por que a gente usa ratos. Por exemplo, quando quer fazer. Experiência. Porque a gente usa. outra cobaia. É outra cobaia, lance cobaia. Porque assim surgiu a Marvel, né? Não, mas valeu a pena a gente estar rindo disso. Tá Foi muito bom. legal, Mas é Rocio. ciência pura. Sim. Sim. Tem gente que fica fazendo experimento 7 dias sem comer tal coisa. Perdeu o quê? Uma semana, né? É, sem comer Quilo direito. meu não perdeu, não. Perdeu uma semana. Não, incrédulo, não. Não. Não, mas eu tô dizendo o seguinte, quando Ó, você vai fazer uma ficou 7 experiência, dias é sem legal tomar fazer uma experiência sorvete. de algo que dê certo, né? Ah, sim, que funcione, né? Funciona, né? Que funciona, é verdade. Tem mais interações aqui, ó. Stephanie Alves. Uma vez fizemos um slime com bórax. Eu achei que ia virar uma massa estranha, mas ficou perfeito. Foi o auge da minha infância. Tá aí um slime, já fiz isso com as crianças no Clube de Aventureiros. Mistura cola, mistura Ácido bórico. algumas... Isso mesmo. Algumas substâncias. bórico. Você usou lá algumas coisas que você nem sabia o que era. Eu nem sabia, só me entregaram lá, falou, isso aqui é pra fazer slime. Falei, bora então. Fui É uma misturando. experiência fácil, dá para fazer também. Na farmácia se usa, se vende ácido bórico. Alguém já deve ter ouvido falar em água boricada, sim, né? é. Então, Que coloca no verniz e acaba com o verniz, né? Eu tenho essa experiência. já. então você mexe com a cola, né? E ela Vira slime. polimeriza ali, você consegue, ela fica durinha, né? Legal. É uma outra experiência que dá pra se fazer Dá pra também, fazer né? também, Que não é. tem risco assim. Se tiver um O adulto risco é acompanhando pequeno, ali uhum. pra fazer. Legal. As Obrigada, minhas filhas não Marcelo. podiam ver barbeador. Fez espuma de barbear que já A espuma de barbear, é Pra fazer verdade. É slime. legal, hein, pra brincar. quero encontrar quem deu essa ideia. Ai, o Mário Sérgio aí, ó. Eu fiz aquele experimento que acende lâmpada com batata. Não. Esse, aham. Eu fiquei chocado. Mais Todo um. mundo fica chocado. Mais um Fui aí. pra casa tentando acender tudo com batata depois. Qual é a reação que É uma acontece pilha, ali? na verdade, Aham. né? Você está fazendo uma pilha, os elétrons saem ali. Normalmente você usa um fio de cobre e um de zinco, né? Então o zinco perde elétrons para o cobre numa reação de oxidação. A batata é só o meio de condutor, na verdade. Não, você pode fazer tem experiência com limão, né? Então ele é só o meio condutor, né? E aí há um fluxo de elétrons de uma reação química de óxido-redução que a gente chama, né? Então os elétrons do fio de zinco saem para o lado do cobre, passando pela lâmpadazinha, acende ela, né?
Gerando positivo e negativo, É. acende a lâmpadazinha. O que gera de Curioso. mais importante é a pergunta da criança. Isso que é o mais legal, né? Por que isso acontece? Uau! Uau. É Professor, o muito senhor legal. é diretor de uma das nossas escolas, Sou. né, em São Paulo. O que tem desse tipo de dinâmica de experiência, até extracurricular lá na escola? Como que vocês Há trabalham? os laboratórios, né? Na verdade, temos o laboratório de ciências e ciências, que a gente chama. A galerinha do ensino fundamental faz essas experiências todas lá com as suas respectivas professoras, né? E aí depois no ensino médio os professores de química e física, biologia também usam esses laboratórios, microscópios, enfim, todos os equipamentos necessários. Lá você tem equipamentos melhores, você tem novos reagentes, né? Então lá num sistema muito mais controlado e tal, você com um responsável, um professor, você consegue fazer coisas muito mais bacanas ainda, É né? a Escola Adventista de Campo Limpo, De Campo Limpo. São Paulo. Isso. São Muito Paulo. bem. Última interação do dia por aqui. Mais duas, chegando. Essa é da Neide. Estou assistindo o programa com a minha família. Está incrível. Legal, Ney. Obrigada, Um abraço Ney. pra você e pra família toda aí, viu? Beijo. No coração de todos. Quem mais? Ana Paula. Boa tarde. Eu lembro uma vez na escola que fizemos um vulcão, olha aí, ó, de bicarbonato com vinagre. E eu achando que ia explodir a sala inteira. Até hoje lembro da sensação e é muito legal. É legal. As feiras de ciências, Sim. né, que rolavam antigamente, não sei como é que tá agora, mas eu lembro das feiras de ciências que era o auge ali. Do ano, né? A galera queria fazer muitos experimentos e eu gostava demais também. É a matéria preferida da maioria da criançada no fundamental, né? São ciência. É a curiosidade, né? É quando as coisas mudam de cor, quando a coisa fumaça, quando a coisa libera gás, quando a coisa esquenta, esfria. Então essas sensações trazem desperta demais a curiosidade deles, né? Então, como professor e educador, aquele recadinho para os pais ali de casa para a gente se despedir. Olha, eu acho que é aproveitar cada oportunidade que se tem para ensinar, né? A gente ensina sempre, é uma pena que a gente percebe que parece que essa curiosidade ela vai diminuindo com o tempo, né? Mas veja, o saber é algo que instiga a gente, todos nós gostamos de saber. E cada pergunta que a gente ouve com atenção, ela desperta uma nova, ela traz confiança para que aquele que fez a primeira pergunta continue fazendo, né? Então eu diria que é acolher as perguntas das crianças com muito carinho, né? Nós demos aqui algumas dicas, se encantar, se admirar diante daquilo que surpreende a criança, a gente continuar nos surpreendendo com essas questões, né? E assim a gente não pode matar a curiosidade. Eu acho que essa é a principal coisa. Obrigada, professor. Obrigado, professor. Foi um prazer. Minha gratidão, e aqui eu creio que é muito importante fazer questão de gastar esses segundos para chamar a sua atenção e de todo mundo para a importância que existe para qualquer grupo, qualquer comunidade, qualquer civilização, qualquer sociedade, dessa vocação, desse profissional que é um professor. Há pessoas, nós não podemos nos eximir de educar. Todo mundo está educando de alguma forma. Se quer pai, que é um educador não formal, que tem a responsabilidade por a semente, mas nós pegamos nossos filhos e entregamos eles para passar horas com algumas pessoas que têm a vida dedicada a nos devolver e devolver para o mundo esse novo saber, esse novo comportamento. Então, minha homenagem aqui na pessoa do professor Antônio também, mas para todos os professores e que eles sejam sempre valorizados pelo papel fundamental que existe dessa vocação, dessas pessoas que se dedicam para isso. Eles tratam das coisas mais preciosas com que lidamos, com os nossos filhos e com o futuro. Representa Cristo, que fala e alguma coisa nova vai acontecer. Isso é muito importante. Veja, quando a gente para analisar a natureza, pensar no funcionamento das coisas, isso tem um impacto direto na nossa compreensão do poder de Deus. Mas um aspecto eu queria chamar a sua atenção. O poder criador de Deus, mantenedor de Deus e o poder de intervenção que Deus tem. Pensa num pescador, num barco, que escuta de Deus falando assim, joga a rede do outro lado. A resposta dele é lógica.
A resposta de quem conhece pesca, de quem conhece o horário, de quem conhece o comportamento de peixe, de quem conhece o mar. Ele fala, nós pescamos a noite inteira e a gente não pegou nada. Não faz nenhum sentido, pelo meu saber, que haverá alguma pesca importante agora. Ou seja, ou Pedro conhece o mar, conhece pesca, conhece peixe, conhece a reação da luz do dia ali, ou ele não faz ideia de que aconteceu um milagre. É só um pescador que sabe que aquela quantidade de peixes não é só improvável, é impossível. Deus faz um milagre para alguém que tinha consciência de que aquilo é milagre. Esse mesmo pescador, Deus chega para ele e fala, Pedro, vai pescar. E numa discussão sobre impostos, uma discussão sobre dar a quem é de direito e numa relação que a gente tem com todos os poderes constituídos, Pedro volta com peixe, cujo dentro do peixe tem a moeda correta para pagar a taxa correta. Uau! É um milagre feito para um pescador. A consciência que nós temos do mundo ao nosso redor, ela gera um impacto total na consciência que a gente deve ter das intervenções de Deus neste mundo. Nós só sabemos o que é o sobrenatural quando compreendemos o natural. E nós compreendemos, e por mais que nós compreendamos o natural, isso nos deixa e deve nos deixar estupefatos sobre a força sobrenatural que o criou. De qualquer maneira, o conhecimento de Deus colocado no nosso redor nos levará de volta a glorificá-lo. Então eu queria te chamar a atenção mais uma vez para uma frase genial teológica que está num hino muito conhecido cantado pela cristandade. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras das tuas mãos, e eu vou pular parte para a reação, então a minha alma canta-te, Senhor. Uma razão boa para a gente colocar como objetivo do saber é como eu encontro Deus olhando para o vinagre e o bicarbonato de sódio. Você vai achá-lo lá. Que caminho eu levo para Deus? E nesse caminho nós vamos produzir uma ciência que crê e uma religião que faz perguntas corretas, que questiona corretamente e no final das contas os corações se curvam àquele que tudo fez. Essa é a nossa ação enquanto pais, educadores, pessoas, igreja, todos nós. Perfeito. Muito bom. Beijo, meus amores. Obrigada pela companhia de hoje. Fiquem com Deus. Vem aí vida e saúde. É isso. E amanhã estamos de volta, se Deus quiser. Valeu, gente. Beijo no Tchau. coração. Tchau.